Alan Hale Jr. era verdadeiramente odiado mais do que qualquer outra pessoa. Alan Hale Jr. nasceu Alan Hale McKeon a 8 de março de 1921 em Los Angeles, Califórnia. Era filho do conceituado ator Alan Hale Sr., que também foi figura popular em muitos dos filmes de capa e espada de Errol Flynn. Esta ligação familiar a Hollywood proporcionou a Alan Hale Jr. uma exposição precoce à indústria do entretenimento, preparando o terreno para uma carreira prolífica e diversificada que se estenderia por mais de 4 décadas. O percurso de Alan como ator começou no final da década de 1930, quando começou a assumir pequenos papéis em filmes, conquistando gradualmente papéis maiores e mais significativos. A sua estatura alta e robusta e o seu jeito naturalmente afável tornavam-no perfeito para papéis que exigiam uma presença forte, mas bondosa. Durante a década de 1940, Hale deixou de lado as suas aspirações de ator para servir o seu país durante a Segunda Guerra Mundial. Alistou-se na Guarda Costeira dos Iowa, demonstrando a mesma lealdade e patriotismo que mais tarde definiriam as personagens que interpretou. Após a guerra, regressou à representação com energia renovada, participando em inúmeros westerns, dramas e aventuras. Os seus primeiros trabalhos incluíram papéis em filmes como The West Point Story, 1950 Silverlode, 1954 e Up Periscope, 1959, entre muitos outros. Tornou-se uma figura constante no boom da televisão de gênero das décadas de 1950 e 1960, com participações especiais em séries como Perry Mason, Maverick, The Lone Ranger, Rawhide e The Andy Griffith Show, onde o seu carisma natural o tornou um favorito do público. No entanto, foi a sua escolha para o papel de Capitão Jonas Grumby em Gilligan's Island, 1964-1967, que solidificaria para sempre o seu lugar na cultura pop americana. Como Captain Hale criou uma das parcerias cômicas mais duradouras da televisão com o Gilligan de Bob Denver, a química entre os dois atores era eletrizante e a prestação de Hale trouxe profundidade a uma personagem que poderia facilmente ter sido unidimensional. A sua interpretação era uma mistura equilibrada de capitão autoritário e figura paterna afetuosa, alternando entre fanfarronice cômica e apoio terno. Era conhecido por levar a sério a sua responsabilidade para com o público jovem, permanecendo muitas vezes na personagem em aparições públicas e eventos de beneficência, compreendendo que para muitas crianças ele era realmente o Skipper. Ao contrário de alguns atores que se distanciaram dos seus papéis mais famosos, Hale abraçou completamente a sua identidade como Skipper. Participou em inúmeros especiais de reunião, na televisão, anúncios publicitários e até fez aparições pessoais caracterizado como a personagem até a década de 1980. O seu carinho genuíno pelos fãs e a aceitação humilde do seu papel na vida deles diziam muito sobre o seu caráter. Hale nunca permitiu que o estereótipo o amargurasse. Em vez disso, ostentou o chapéu do capitão com orgulho, tornando-se um símbolo de decência, amizade e liderança à moda antiga. Após o término de A Ilha de Gilligan, série que consolidou Alan Hale Jr. como uma figura acarinhada pela televisão, não se acomodou com o sucesso, mas procurou ativamente um leque diversificado de papéis na televisão e no cinema, demonstrando a sua versatilidade e apelo duradouro como ator de personagens. Ao longo do final da década de 1960, da década de 1970 e até a década de 1980,
Hale foi um rosto familiar nos ecrãs de televisão, participando como ator convidado numa grande variedade de séries populares que abrangiam diversos gêneros. As suas participações incluíram westerns, repletos de ação como As Aventuras de James West, onde o seu charme rústico e porte físico foram bem aproveitados nesta mistura de suspense de espionagem e aventura na fronteira. Participou também em Here Come the Brides, uma série que combinava drama e comédia no noroeste do Pacífico durante o século XIX, alargando o seu repertório de produções de época. O talento de Hale estendeu-se também a universos mais fantasiosos e lúdicos. Atuou em Batman, a icônica série dos anos 1960, conhecida pelo seu humor peculiar e vilões extravagantes. Aqui, Hale encaixou perfeitamente no tom descontraído da série, cativando o público com o seu carisma natural e timing cômico. O seu trabalho em Land of the Giants e The Virginian demonstrou ainda mais a sua capacidade de adaptação aos formatos de ficção científica e western clássico, respectivamente, garantindo que se mantinha relevante para os gostos em constante mudança do público televisivo. A comédia e o drama encontraram espaço nas inúmeras participações especiais de Hale na TV. Em Here's Lucy, exibiu o seu talento cômico ao lado de Lucille Ball, uma das maiores lendas da comédia televisiva. Entretanto, no drama médico, Marcus Welby, M.D. Hale, assumiu papéis mais sérios, demonstrando a sua versatilidade para além dos arquétipos cômicos. O seu trabalho em The Paul Lynde Show e The Love Boat destacou novamente a sua capacidade de se integrar em elencos numerosos, contribuindo para programas de televisão leves e agradáveis que agradavam ao público familiar. No gênero policial e de mistério, Hale participou em séries como Crazy Like a Fox e Murder. Escreveu ela provando que mesmo nos seus últimos anos estava disposto e apto a assumir papéis em narrativas complexas, mantendo uma presença constante nos ecrãs de TV até a década de 1980. Para além do seu trabalho regular na televisão, Hale continuou a procurar papéis em longas-metragens, frequentemente em projetos que lhe permitiam explorar os seus pontos fortes como ator carismático e acessível. Em meados da década de 1970, protagonizou The Giant Spider Invasion 1975, um filme de culto de terror que capitalizou o fascínio da época pelos filmes de monstros e as emoções dos filmes de série B. A sua participação em filmes deste gênero manteve o seu nome em evidência tanto entre os fãs do cinema mainstream de Hollywood como entre públicos mais nichados. De seguida entrou em Angel's Revenge, 1978, um filme de ação que misturava elementos de crime, justiça pelas próprias mãos e artes marciais, consolidando ainda mais o seu estatuto de ator secundário versátil capaz de se adaptar a diferentes estilos cinematográficos. Em 1983, Hale contracenou em Hambone and Healy, uma emocionante comédia dramática com a lendária estrela do cinema mudo Lillian Gish, num dos seus últimos papéis. O filme, que se focava no laço comovente entre um cão e o seu dono, permitiu a Hale demonstrar um lado mais gentil, sublinhando a sua capacidade de evocar empatia e afeto no ecrã. No ano seguinte, apareceu na comédia Johnny Dangerously 1984, uma paródia de filmes de gangsters protagonizada por Michael Keaton, onde o timing cômico de Hale acrescentou profundidade à ligeira paródia do filme. Além de representar Hale, também aproveitou oportunidades fora dos papéis tradicionais, tornando-se notavelmente garoto propaganda de um stand de automóveis em Victoria, na Colômbia Britânica. Este papel na publicidade comercial refletiu a sua contínua popularidade e a sua imagem pública fiável, permitindo-lhe conectar-se com o público de uma forma mais direta e pessoal fora do ecrã.
Em 1987, Hale regressou ao gênero de terror com um papel principal em Terror Night, um filme que agradou aos fãs da onda de filmes de terror e suspense dos anos 80. Este papel reafirmou a sua disponibilidade para participar em diversos gêneros e o seu empenho em trabalhos que entretivessem um público alargado e diversificado. Mais tarde, nesse mesmo ano, fez um regresso comovente ao grande ecrã, com uma participação especial ao lado do seu antigo colega de elenco de A Ilha de Gilligan, Bob Denver, em Regresso à Praia 1987. Este filme era uma comédia nostálgica que celebrava e parodiava os filmes de festa na praia dos anos 60, e a participação de Hale serviu como um desfecho apropriado para a sua longa carreira, uma homenagem ao programa que o catapultou para a fama e uma celebração do seu legado duradouro na história da televisão. Ao longo destas décadas de trabalho, Alan Hale Jr. manteve-se uma figura acarinhada no entretenimento americano, provando que mesmo depois do enorme sucesso de A Ilha de Gilligan, estava longe de ser um artista de um só sucesso. Em vez disso, aproveitou todas as oportunidades para entreter, adaptar e contribuir de forma significativa para o mundo da televisão e do cinema até ao final da sua carreira. Além de ator, Alan Hale Jr. foi também um empresário de sucesso. Durante algum tempo foi proprietário de um restaurante popular em Los Angeles chamado Alan Hale's Lobster Barrel, onde costumava cumprimentar os clientes pessoalmente. A sua personalidade simples e o seu jeito amigável fizeram dele um favorito local. Esta iniciativa refletia o compromisso de Hale em manter-se ligado às pessoas, nunca se isolando como uma celebridade, mas continuando a viver e a servir o público com a mesma simpatia pela qual era admirado no ecrã. Alan Hale Jr., mais conhecido pelo seu icônico papel de jovial capitão em A Ilha de Gilligan, viveu momentos importantes na sua vida pessoal através dos seus 2 casamentos. O seu primeiro casamento aconteceu a 12 de março de 1943, em Hollywood, uma cidade que fervilhava com a era dourada do cinema e com os sonhos de muitos atores e artistas. Casou com Bettina Reed Doer, uma mulher que se tornaria parte integrante da sua vida familiar nos primeiros anos. Juntos, Alan e Bettina construíram uma base familiar sólida, acolhendo 4 filhos, Alan Brian, Chris Lena e Dorian. Cada filho trazia alegrias e desafios únicos para a família, e Alan equilibrava as exigências da parentalidade com a sua crescente carreira de ator. Apesar da felicidade que os filhos costumam trazer, as pressões e mudanças impostas pela vida e pela carreira acabaram por provocar desgaste na relação. Passados alguns anos, Alan Hale Jr. e Bettina Reed Doer decidiram separar-se, o que culminou num divórcio. Embora as circunstâncias exatas e o momento da separação permaneçam privados, esta ruptura marcou o fim de uma era importante na vida de Hale. Após este período, a vida pessoal de Alan tomou um rumo promissor. Em 1964, casou com Naomi Grace Ingram, uma ex-cantora cujos talentos artísticos provavelmente ressoaram com a paixão de Alan pela performance e pelo entretenimento. Naomi trouxe uma dinâmica diferente para a sua vida, uma parceira constante que o apoiou nos altos e baixos da sua carreira de ator. O seu casamento foi marcado por um compromisso e companheirismo duradouros, que se estenderam até a morte de Alan décadas depois. A presença de Naomi ofereceu-lhe apoio emocional e estabilidade, dando-lhe firmeza, enquanto continuava a desfrutar do sucesso e a navegar pelas complexidades da vida em Hollywood. A sua parceria foi uma prova de amor duradouro e de respeito mútuo, resistindo tanto aos desafios pessoais como aos triunfos profissionais. Juntos, estes 2 casamentos moldaram não só o percurso pessoal de Alan Hale Jr.,
como também influenciaram o homem por detrás das personagens adoradas que interpretou no ecrã. Os seus filhos do primeiro casamento perpetuaram o seu legado, enquanto o seu segundo casamento com Naomi lhe trouxe companhia e apoio inabalável até aos seus últimos dias. Entre as muitas relações e dinâmicas que moldaram a vida e a carreira de Alan Hale Jr., a sua relação com Bob Denver destaca-se como particularmente complexa e surpreendentemente repleta de tensões profundas. Embora Alan Hale Jr. seja mais recordado e amado pelo seu papel de jovial e rechonchudo capitão de A Ilha de Gilligan, programa que lhe trouxe imensa popularidade e adoração por parte dos fãs, nos bastidores, as suas interações com Bob Denver, o ator que interpretava Gilligan, o atrapalhado mas adorável imediato, estavam longe de ser harmoniosas. De facto, fontes próximas do programa e pessoas influentes da indústria comentaram frequentemente que Alan Hale Jr. nutria um nível de animosidade e ressentimento em relação a Bob Denver que eclipsava quaisquer outros conflitos pessoais ou profissionais na sua vida. Esta antipatia profunda parecia ter raízes em diversos fatores, tanto pessoais como profissionais. Superficialmente, A Ilha de Gilligan era uma sitcom clássica que dependia muito da química entre os membros do elenco. No entanto, por detrás das gargalhadas e da camaradagem que o programa retratava no ecrã, as tensões fervilhavam nos bastidores, principalmente entre Hale e Denver. Segundo consta, Alan Hale Jr. sentia-se ofuscado por Bob Denver, cuja personagem era frequentemente o centro das situações cômicas e da atenção do programa. Apesar do considerável talento e carisma de Hale, havia uma sensação persistente de que Denver recebia a maior parte dos elogios da atenção dos fãs e do reconhecimento da indústria. Esta disparidade provavelmente alimentou um ressentimento crescente em Hale, que, embora sempre profissional, achava cada vez mais difícil partilhar o protagonismo com Denver. Além disso, a personalidade e o estilo de trabalho de Bob Denver podem ter contribuído para a fricção. Embora Denver fosse conhecido por ser carismático e envolvente, aqueles que trabalhavam de perto com ele descreviam-no frequentemente como um tanto egocêntrico e ocasionalmente difícil de lidar. Alan Hale Jr., um profissional consumado com uma postura firme e equilibrada, pode ter encontrado estas características em forte conflito com seus próprios valores e abordagem ao trabalho. Os dois homens tinham temperamentos e perspectivas muito diferentes, o que gerava inevitavelmente atritos durante as longas horas de trabalho, as digressões promocionais e outros ambientes profissionais. A rivalidade entre ambos, segundo os relatos, ia para além da mera competição profissional, chegando a desentendimentos mais pessoais. Anedotas do elenco e da equipa sugerem momentos de palavras ásperas, indiretas, subtis e indiferença trocadas entre os dois. Disse que Alan Hale Jr. odiava mesmo Bob Denver de uma forma que ia para além das rivalidades típicas da indústria. Era uma profunda antipatia pessoal que influenciava muito as suas interações fora das câmaras. Seja por ciúme, incompatibilidade de personalidades ou mágoas não resolvidas, esta animosidade acompanhou Hale durante muitos anos. Curiosamente, este ódio não foi amplamente conhecido do público durante a exibição original da série, uma vez que ambos os atores mantinham uma aparência de profissionalismo nas aparições públicas e nas entrevistas. No entanto, anos mais tarde, à medida que os membros do elenco iam dando entrevistas refletindo sobre as suas experiências, a tensão entre Hale e Denver tornou-se mais evidente. Alguns membros do elenco manifestaram surpresa pelo fato de dois atores que trabalharam tão próximos e retrataram uma amizade tão memorável no ecrã poderem nutrir tais ressentimentos em privado. O ódio de Alan Hale Jr.
por Bob Denver era, portanto, um aspecto complexo e multifacetado da sua vida que nos recorda como a realidade dos relacionamentos em Hollywood diverge muitas vezes drasticamente das amizades idealizadas que vemos na televisão. Destaca também o preço emocional que a indústria do entretenimento pode cobrar à medida que os atores lidam com a fama, a competição e as diferenças pessoais nos bastidores. Apesar do sucesso duradouro de A Ilha de Gilligan e do carinho permanente que os fãs nutrem pelas personagens Skipper e Gilligan, a verdade por detrás dos sentimentos de Alan Hale Jr. em relação a Bob Denver, acrescenta uma dimensão agridoce à história da série e do seu elenco icônico. Alan Hale Jr. faleceu a 2 de janeiro de 1990, após uma corajosa luta contra o cancro do timo. Esta forma rara de cancro afeta a glândula timo, um pequeno órgão localizado na parte superior do tórax que desempenha um papel importante no sistema imunitário. A doença de Hale foi afetando progressivamente a sua saúde, mas foi recordado pela sua cordialidade, humor e profissionalismo ao longo de toda a sua vida. A data do seu falecimento tinha 68 anos, tendo vivido uma vida plena, dedicada a entreter o público no cinema e na televisão. Faleceu no St. Vincent Medical Center, um hospital de renome em Los Angeles, Califórnia, conhecido pelos seus cuidados abrangentes e instalações médicas avançadas. A sua morte marcou o fim de uma era para muitos fãs que o conheciam principalmente como o jovial Skipper de A Ilha de Gilligan, um papel que se tornou icônico e amado por gerações. Após a sua morte, o corpo de Alan Hale Jr. foi cremado de acordo com os seus desejos e os da sua família. A cremação é um processo que reduz o corpo a cinzas através da queima a alta temperatura, uma prática escolhida por muitos devido à sua simplicidade e à possibilidade de homenagear os entes queridos de formas únicas e pessoais. Após a cremação, as cinzas de Hale foram espalhadas no Oceano Pacífico, um gesto simbólico que refletia tanto um regresso à natureza como talvez uma referência às aventuras marítimas da sua personagem mais famosa. O vasto Oceano Pacífico, com o seu horizonte infinito e sensação de liberdade, proporcionou um local de descanso final apropriado para um ator cujo legado estava tão profundamente entrelaçado com o mar e a vida na ilha. No serviço memorial e nos eventos comemorativos que se seguiram à sua morte, Dawn Wells, que interpretou Marion Summers em A Ilha de Gilligan, representou os membros do elenco ainda vivos. A sua presença foi profundamente significativa, simbolizando o vínculo partilhado entre o elenco e o impacto duradouro que a série teve nas suas vidas. A presença de Wells não foi apenas uma homenagem à memória de Hale, mas também um gesto de respeito e carinho de todo o elenco que se manteve unido, mesmo anos após o final da série. Esta solidariedade destacou as amizades duradouras formadas durante o tempo em que trabalharam juntos e realçou a importância de A Ilha de Gilligan na história da televisão. Em reconhecimento das suas consideráveis contribuições para a indústria televisiva, Alan Hale Jr. foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Esta prestigiada homenagem está localizada no número 6653 da Hollywood Boulevard, um dos troços mais movimentados e famosos da avenida, visitado por milhões de turistas e fãs todos os anos. A estrela no Passeio da Fama de Hollywood serve como um tributo permanente à sua influência e sucesso no entretenimento, imortalizando o seu nome ao lado de outras lendas do cinema e da televisão. Esta estrela simboliza não só o seu trabalho como ator, mas também a alegria e o riso que proporcionou a inúmeros espectadores em todo o mundo, garantindo que o seu legado perdura por gerações.